Olá! Bem, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que desafia uma crença assim muito antiga no mundo das vendas B2B. Sabe aquela ideia de que mais esforço por si só gera mais resultado? Então, a gente vai questionar essa fórmula e descobrir uma abordagem muito mais inteligente. A pergunta que fica é: será que a gente está pronto para repensar o que sabemos sobre vendas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por décadas a resposta parecia óbvia. Claro que sim, mas e se essa lógica estiver, na verdade, fundamentalmente errada? Pois é, a análise de centenas de operações comerciais revela uma verdade surpreendente que, olha, muda completamente o jogo. Para a gente entender essa nova realidade, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos desconstruir esse mito do esforço. Depois, diagnosticar um problema bem silencioso chamado miopia comercial. Aí a gente define a solução, que é a inteligência comercial, vê como ela funciona na prática e, por fim, entende por que isso é uma vantagem estratégica crucial. Tem bastante coisa para a gente desvendar aqui. Vamos começar pelo começo, né? Aquela fórmula que dominou o mercado por tanto tempo. Nessa primeira parte, a gente vai entender por que esse modelo tradicional de trabalhar mais duro simplesmente chegou no seu limite e por que as vendas B2B precisam, para ontem, de uma nova abordagem. Essa equação parece fazer todo o sentido, né? É a mentalidade da força bruta na sua forma mais pura. Se o objetivo é pescar mais, é só jogar mais redes no mar. Por muito tempo, essa foi a única estratégia que se conhecia para escalar uma operação de vendas. Mas será que ela é mais eficiente? Vamos ver isso agora. E aqui está a grande virada de chave. A análise mostra que as equipes de vendas, na maioria das vezes, já estão no limite do esforço. O verdadeiro gargalo não é a quantidade de trabalho, mas para onde esse trabalho está sendo direcionado. É tipo ter um time correndo muito, só que para o lado errado do campo. Esse problema estrutural tem um nome, e entender ele é o primeiro passo para a cura. Vamos ver como ele aparece no dia a dia. Será que isso soa familiar para quem está aí no campo de batalha das vendas? Presta atenção e vê se a sua empresa não está sofrendo com isso. A miopia comercial é o grande paradoxo da nossa era, a era da informação. O que é isso exatamente? É quando as empresas estão, literalmente, sentadas numa mina de ouro de dados sobre os próprios clientes, mas não conseguem enxergar o valor que está ali. Os dados existem, mas estão espalhados, silenciosos, sem contar a história que eles poderiam. Agora, dá uma olhada nisso. O que é realmente interessante aqui são as consequências práticas. É como ter o mapa do tesouro, mas sem a marcação do X. É ter um exército pronto para a batalha, mas sem um alvo claro. E o resultado final disso tudo? É a imprevisibilidade, o inimigo número 1 de qualquer estratégia de crescimento sustentável. Ok, se a miopia comercial é a doença, a inteligência comercial é o antídoto. Mas o que isso realmente significa na prática? Vamos olhar mais de perto como essa inteligência funciona para transformar todo aquele caos de dados em clareza e em ação. Esse quadro aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. De um lado, o modelo antigo, baseado no achismo, na sorte e no volume. Do outro, uma abordagem nova, sistemática, que usa dados para calcular a probabilidade de sucesso e direcionar a ação para onde ela realmente importa. Dá para ver o contraste? É a diferença entre atirar no escuro e usar um alvo guiado por laser. Então, o ponto crucial é este fluxo de 5 passos. Não é mágica, é um processo lógico e muito poderoso. A inteligência comercial vai conectando os pontos, transformando dados brutos em uma venda concreta e previsível lá no final da linha. Interessante, né? Tudo isso pode parecer um pouco teórico, eu sei. Por isso, vamos para um exemplo prático de uma distribuidora para ver como essa ideia toda se desenrola no dia a dia. A gente vai ver como essa mudança de abordagem pode, de fato, transformar uma operação comercial. Essa é a realidade de inúmeras equipes de vendas. O vendedor abre o sistema e, pá, uma lista enorme na tela. Por onde começar? Geralmente pela ordem alfabética ou por pura intuição. É um jogo de sorte onde se gasta muita, mas muita energia e tempo. Como é que a gente muda isso? Agora, o cenário muda completamente. Com a inteligência, em vez de uma lista aleatória, o sistema faz o trabalho pesado de forma automática. Ele analisa todo o comportamento de compra de cada cliente para encontrar padrões valiosíssimos. Vamos ver como o sistema faz isso. A janela de oportunidade é a inteligência na sua forma mais prática. Ela responde à pergunta mais crítica para qualquer vendedor: com quem eu devo falar agora? A lista de contatos deixa de ser aleatória e se torna uma fila de prioridades, organizada pela probabilidade real de fechar negócio e pelo valor estratégico de cada cliente. E o resultado disso?
é transformador. O esforço não necessariamente aumenta, mas a eficácia, olha, explode. Cada ligação passa a ter um propósito claro. Cada conversa tem uma altíssima probabilidade de sucesso. O tempo do vendedor vira um ativo estratégico e não mais um recurso gasto ao acaso. É assim que os negócios deveriam funcionar. Chegamos à conclusão. Vamos amarrar tudo isso e entender por que essa mudança de mentalidade é mais do que uma simples otimização. É uma necessidade estratégica para sobreviver e crescer. O que a gente pode aprender com tudo isso? A mensagem final é esta: a era da força bruta está com os dias contados. As empresas que vão liderar o mercado B2B são aquelas que conseguem transformar os próprios dados em previsibilidade, organizando suas operações não pelo volume de esforço, mas pela probabilidade de sucesso. Faz todo sentido, não faz? E essa frase resume tudo de forma perfeita. Ter a capacidade de enxergar a oportunidade antes da concorrência, usando os próprios dados como um farol, não é só uma vantagem competitiva, é o fator decisivo para vencer no mercado atual. E assim, a gente encerra com uma pergunta para reflexão. Dentro de cada empresa, nos seus sistemas, existe um mapa para o crescimento, escrito pelos próprios clientes. A grande questão é, já começamos a decifrar esse mapa? O potencial está todo aí, esperando para ser descoberto.